Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje pintar os nossos moranguinhos, a florzinha, essas folhas, né? Bom, eu vou começar a pintura por essa barrinha. E para essa barrinha, a parte que cabe ao bico, né, que vai ficar aparecendo o além bico, eu vou passar aí um pouco de chocolate. Vou usar o chocolate para fazer uma sombra embaixo desse bico. A parte que fica para cima, ela corresponde mesmo já, seria ao tecido, não ao bico, né? Então, eu vou, olha, pintando a parte que encosta em cima e esfumaçando essa tinta para baixo. Eu estou usando uma sacaria. É um tecido 100% algodão, não é? Sacaria. E aquele tecido mais grosso. Então, eu tô dando umas borrifadinhas de água no meu tecido para que ele fique mais úmido, ou melhor, para que ele fique levemente umedecido e que essa tinta que eu tô esfumaçando, apenas esfumaçando aí nessa parte mais abaixo, ela fique bem suave. No entanto, ela se prenda ao meu tecido. Olha só uma sombra mesmo, só um esfumaçado. Estou usando a opção número 18 para fazer isso. Mas essa tinta, ela vai penetrar bem no meu tecido, ela não vai sair quando eu estiver lavando, porque tá levemente umedecido. Quase nada, tá? Só pra gente conseguir deslizar melhor o nosso pincel aí em cima do tecido e perceber que essa tinta não ficou solta nos pelinhos assim por cima do tecido, mas que ela penetrou mesmo nas fibras do tecido, ok? E esse processo eu vou fazer para toda a parte correspondente ao bico do meu tecido. Vou deixando mais forte na parte de cima e mais esfumaçado na parte de baixo. Olha só, parte de cima eu basicamente pinto mesmo e para a parte de baixo eu só esfumaço. Observe que ainda dá para a gente enxergar o risco do grafite aí no meu tecido, não é? Embora o chocolate seja um tom mais escurinho, mas ainda dá para eu perceber. Eu vou arrumar direitinho essa parte aí de cima e vou deixar isso aí secar. Vou passar para pintar já ao lado de cima. Essa região aí de chocolate eu vou deixar secando. Quando ele estiver totalmente seco, eu faço os detalhes. Para a parte acima do biquinho, eu vou passar uma sombra com o sépia. Uma sombra assim bem fraquinha. Tá levemente umedecido o meu tecido, viu? Dei aquelas borrifadinhas que ele fala, uma ou duas borrifadinhas. Depende muito do borrifador que a gente tem em casa. Vou fazer essa sombra como se fosse uma sombra do bico em cima do meu tecido, tá? Só para destacar ele um pouquinho. E vou fazer esse processo também lado a lado do meu tecido. Só uma sujeirinha de sépia no meu pincel. A parte mais forte fica encostando no biquinho e vou esfumaçar para o lado do meu tecido. Para o lado que corresponde ao tecido onde tem a pintura, no caso, né? Olha só. Vou passando, vou esfumaçando e apenas isso para essa região. Agora eu vou aproveitar e já vou fazer a sombra do meu desenho, das folhas, dos morangos, enfim. Lembra aquela pintura de uva que nós fizemos? Que eu fiz algumas mostras de sombras neutras? Pronto, seria mais ou menos isso. Eu vou aproveitar aquela que era sépia com branco para colocar como chão para esse moranguinho, esse arranjinho de morangos. E vou colocar o cinza ônix com branco para fazer a parte de cima. Vou aproveitar a junção de duas daquelas sombras neutras, tá certo? Aí eu vou passando sépia, vou esfumaçando bem ele, vou apagando a parte de fora, pegando um pouquinho de branco, deixando essa região que encosta no desenho, que encosta na folha, no morango, bem escurinha com o sépia. Conforme vai se afastando desses elementos principais aí do nosso desenho, eu vou esfumaçando o sépia e ainda usando um pouco de branco para apagar bem ele em cima do meu tecido, tá? Olha só, vou passar por aí mais que uma sujeira de pincel.
Lembrando que quando eu tô pintando assim sacaria, quando eu tô pintando o algodão mais grosso, eu sempre uso umas borrifadinhas de água para hidratar um pouquinho o meu tecido, para a tinta penetrar melhor na fibra do tecido. Às vezes eu pinto só com a tinta do jeito que vem no potinho, mas quase sempre eu gosto de usar umas borrifadinhas de água, tá certo? Eu acho que facilita muito. Vou fazendo o contorno lado a lado aí do meu moranguinho, das folhas, enfim, do meu desenho em si. Não tem problema que essa sombra encoste aí no biquinho, desde que ela não vá para cima do bico, entendeu? Ela vai ficar até chegar ao biquinho, do biquinho para cima, mas não vai passar por cima do biquinho. Se você tiver aí na sua casa algum stencil que você goste para fazer esse biquinho, a gente costuma chamar aqui de modo vazado. Enfim, se você tiver aí algum em sua casa que você goste e quiser utilizar no lugar desse biquinho, você pode estar utilizando, tá certo? No meu caso, eu vou fazer ele assim mesmo, à mão livre, porque algumas pessoas certamente não têm, outras têm alguns que pode ficar muito longe daquilo que eu tenho aqui em casa. E então, fazendo assim o desenho direto no tecido, todo mundo consegue fazer. Todo mundo consegue fazer do mesmo jeito, se quiser. E se não quiser, tem a opção de escolher alguma coisa que tenha em sua casa, algum stencil que goste para fazer esse biquinho. Essa região que eu tô pintando com bastante sépia é a parte de maior profundidade para esse chão. É uma região que fica bem adentro entre os dois morangos, vamos assim dizer. Fica um do lado esquerdo, outro do lado direito, e essa região fica um vão mais afastado, aí mais aberto. E que cabe uma sombra para dar uma certa profundidade bem marcada, tá? Depois dele pronto ou quase pronto, eu vou dar uma olhada se não cabe escurecer um pouco mais esse espaço. Se eu achar que ainda não tem profundidade o bastante, eu coloco um pouco de preto, mas aí só depois do meu desenho estar basicamente pronto que eu vou ter essa noção. Vou espalhando aí o sépia embaixo dessa folhinha. É mais curtinho, mas é bom que a gente faça esse contorno, olha, deixando uma marquinha escura, encostando na folhinha e o chão, para a gente grudar essa folhinha no chão, a gente não deixar ela flutuando. Olha só, esses contorninhos assim mais escuros são muito bons para nos trazer a ideia de que o elemento está encostado mesmo ao chão, à mesa, enfim, e está encontrando com aquele espaço onde ele está em cima. Ele não fica flutuando, ele não fica afastado. Quando a gente quer, por exemplo, deixar uma folhinha parecendo estar um pouquinho mais afastada, a gente faz uma sombra bem ralinha, como se a sombra daquela folha, no exemplo, né, tivesse sim ali aparecendo, mas de uma forma bem suave, trazendo a ideia de que ela não está encostando, não está coladinha no chão. Aí eu tô colocando esse sépia, ficou um pouquinho apagado nesse encontro morango e chão, mas eu vou acender um pouquinho mais. Eu gosto de deixar esse contorno assim bem escuro, para encostar mesmo a frutinha ao chão, ou à mesa, ou ao espaço onde ela estiver. E vou espalhando esse branco sujinho aí, né, na parte de cima, esse pincel ainda com um toquezinho de sépia, e vou levando o branco até onde sumir no meu tecido. O importante é que a gente deixe ele bem suave, que a gente vá apagando esse sépia, tecido afora. Aí eu tô acendendo aquele contorninho que eu falei, né, aquele contorninho com sépia. Agora eu vou só colocar umas sombras mais marcadinhas aí nessa parte de baixo. E como eu disse, mais adiante a gente dá uma olhada no todo para ver se não precisa escurecer um pouquinho mais alguns desses cantinhos para esse chão, para a gente ter mais profundidade, para a gente dar mais a ideia de que ele está encostando, esses elementos estão encostando mesmo esse chão, não tá aquela coisa flutuando. Aí, ó, vou puxando um pouco mais de sépia, deixando mais escurinho, puxando o sépia para o lado direito.
Essa região aí de trás, eu vou começar com o sépia. Deixar bem escuro, mas eu já vou mesclando sépia e cinza ônix. Como eu disse, eu vou aproveitar 2 tons daquele exemplo que eu dei de sombras mais neutras, para eu colocar o sépia com o branco e o cinza ônix com o branco, não é isso? O sépia para o chão e o cinza para a parte de fundo. Então, eu já vou começando aí, olha, fazendo essa parte de fundo. Coloquei um pouco de sépia, mas eu já vou passando o cinza ônix, emendando esse sépia, já manchando os dois. Olha só, vou mesclando esses 2 tons e vou subindo. Conforme eu me afaste do meu desenho, eu pego o branco para suavizar. Eu vou deixar uns detalhezinhos mais manchados, porque eu quero trazer a ideia de umas flores de batidinhas aí atrás, tá bom? Fazer um acabamento com umas pequenas flores. Aí eu tô manchando o sépia com o cinza ônix. E vamos subindo a nossa pintura. Esse é um desenho assim bem fantasia. Vou tentar pintar ele mais livre, menos cores, uma pintura bem mais leve, pinceladas mais carregadas, para facilitar para vocês em casa, tá certo? Olha só, aí eu vou levando uma quantidade boa do cinza ônix. Tudo que a gente fez agora foram emendas de tintas esfumaçadas, nada demais, nada muito difícil, né? Agora eu vou começar a colocar o branco, não precisa lavar o pincel. Vai colocando o branco e vai subindo com batidinhas aí já, uma pintura mais manchada mesmo, não precisa alisar muito, para já ir mostrando manchinhas em cima do tecido, manchinhas de branco, uns toquezinhos ainda do cinza. E olha só que vai ficando manchado, principalmente as manchinhas com branco, ela vai aparecendo bem, que o meu tecido é um tanto ralo e ele prende um pouco a tinta. Ele permite manchar com muita facilidade. Aí, olha, vou deixar mais manchinhas ainda, essa região indo para fora. Manchar um pouquinho aí embaixo. E já vou puxando umas flores, pétalas mais acesas ou mais fortes, mais marcadas, pétalas mais apagadas, olha só. Tá vendo? Não precisa colocar demais. É mais interessante você sair colocando mais manchinhas assim, ó, coisas mais apagadinhas, do que flores muito formadas. E vai ficando pronta essa região aí. Eu quero colocar uns risquinhos aí por cima, como se fossem os galinhos de sustentação para essas flores. Mas eu vou colocá-los assim bem suave também, para ir acompanhando a suavidade da nossa pintura. Como os morangos, né, eles são vermelhos, aquele chama muita atenção, fica muito marcado. Então, eu quero um fundo mais neutro, mais suave, tá bom? Pra gente ter uma calmaria lá atrás, uma vez que os tons na frente serão mais quentes, mais chamativos, para não ficar tudo muito forte, muito fundo e desenhos, elementos principais chamativos. Olha só, aí também tô fazendo a mesma coisa, colocando sujeirinha de branco e de cinza ônix, basicamente mais sujeirinhas. Veja que eu não tô pintando, fazendo muito marcado para essa região aí de fora. Vou colocando umas batidinhas com branco, dando a ideia de umas pétalazinhas. E assim a gente vai formando todo o fundo para o nosso desenho. Do lado direito, eu também vou fazer esse mesmo processo, tá certo? Mas essas pinturas aí das laterais são mais manchinhas mesmo. Essa região central, ela ficou mais marcada pelo fato de ela realmente ser bem extensa. Aí, em cima desse morango, eu vou deixar mais marcado, que tá mais profundo. Olha só. Vou dar continuidade também a essa pintura mais marcada, além dessa sepalazinha, ou seja, entre as outras também.
as manchinhas de branco, trazendo a ideia de pétalas. A ideia de uma florzinha aí, mais manchinhas e vamos seguindo dessa forma. Bom, eu vou seguindo, vou fazer esse lado aí, vou colocar um pouquinho mais, encostando para o chão, tudo do mesmo jeito. Parte de dentro o cinza ônix mais escurinho, parte de fora o branco, manchando e dando a ideia de pétalazinhas. Muitas pessoas têm muita dificuldade em fazer essas manchinhas. Eu não sei bem se é dificuldade ou medo, porque de fato, quando a gente olha que vê essas flores assim tão apagadinhas, assusta um pouco. Mas você precisa treinar aí na sua casa, porque dá um acabamento bom, dá um acabamento bonito para os nossos desenhos. Então é uma coisa que a gente precisa aprender, que a gente precisa treinar mesmo um pouco, perder o medo e ganhar um pouco de habilidade, né? Na pintura desse tipo de elemento. Olha só, aí manchei mais umas flores, umas batidinhas. A gente vai colocar também mais uns cabinhos, aqueles bem fininhos com sépia. Eu estou fazendo essa pintura com o pincel número 8. E para colocar esses cabinhos, eu tô pegando um pincel número 6 e tinta só de um lado do pincel, tá? Para facilitar a colocação desses cabinhos assim de uma forma mais fininha, mais delicadas. Colocar em cima, você coloca onde você quiser, quantos você quiser. De preferência, não coloca muitos não, tá? Olha só essa região, tá vendo? Que ficou raso ainda a nossa sombra. Então, como eu disse a você, eu ia dar uma olhada no todo e já dá para ver que tá muito rasinho, precisa marcar um pouco mais, escurecer um pouco mais. Já está gritando essa necessidade. Se você não achou que o seu precisa, continua a sua pintura. Depois você olha o todo e vê se continua realmente sem necessidade de colocar o preto. Na minha, eu já vi que precisou, eu já coloquei. Agora, gente, eu vou para a pintura das folhinhas. Para as nossas folhinhas, eu vou fazer o uso do verde kiwi, do verde pinheiro e do verde pântano. Olha só, aí eu vou passando esse verde kiwi para essa dobrinha que é mais clarinha. A região onde ela vai para debaixo da flor e a parte que encosta no chão, eu vou colocar um pouco de verde pinheiro e vou colocar assim riscando. Vou colocar também um toque do verde pântano para deixar mais escurinho e mais riscadinho. As folhas do morango, elas têm muitas marcas de nervuras. Então, cabe a gente fazer até assim uma pintura mais riscadinha, fica bom, tá? Você vai entender como eu vou colocando esses risquinhos. Eu vou colocar eles de uma forma mais enlarguecida. Essa parte aí embaixo, eu tô pintando com o verde pinheiro. Não lavei meu pincel, continuo sempre mesclando os tons. Vamos deixando isso aí assim, sem manchas. A gente tá fazendo ainda a nossa base. Na hora da gente manchar um pouquinho, aí sim a gente risca, até porque não vai fazer manchas, a gente vai fazer risquinhos mais formados. Eu tô colocando aí dentro, agora, dentro da folhinha, um pouco de verde pântano para ganhar mais sombra mesmo. Agora eu venho com o verde kiwi para o lado de fora, olha. E vou colocando uma porção para a bordinha e puxando para dentro, deixando riscado. Essa folhinha ela tá de lado, ela não vai mostrar muito esses risquinhos, as outras ficarão mais marcadas. Deixe as bordas da folhinha bem irregular, tá? Não precisa deixar certinha não, quanto mais irregular, melhor. Puxar um pouquinho aí para riscar mais. Essa é a parte de baixo, fica mais suave a tonalidade mesmo. Um pouquinho de pântano, puxando ao lado contrário, indo em direção à borda da folha. Aí dentro é uma região que precisa de sombra, bastante sombra. Ela tá muito fechadinha embaixo dessa flor. Agora, gente, vamos fazer a pintura dessa outra folhinha aí em cima. Eu vou começando, gente, passando aí o verde pinheiro,
parte mais escura, nessa região aí de baixo, eu vou passando o verde pinheiro, vou espalhando aí para cima esse verde pinheiro. Eu preciso ter uma base de sombra. Vou deixar esfumaçado para que a gente possa emendar melhor aí esse verde que eu vou colocar agora. No caso, o verde musgo, que também é um verde um pouquinho escuro, mas um tanto já mais clarinho. Verde pinheiro, verde musgo. Vamos fazendo aí uma boa emenda dessas tintas. A gente não precisa que elas fiquem borradas, assim, manchadas, né? Vou continuando aí com um pouco do meu verde pinheiro. Vou deixando irregular essa borda aí do lado de fora. E vou puxando essa tinta para dentro, deixando ela bem riscadinha. Olha só, peguei aí um pouco do meu verde kiwi. Vou puxando ele para o lado de fora. Essas tintas todas eu vou puxando, deixando riscado. Vou puxando com o meu pincel de lado, porque a folhinha do morango, né, ele tem muitas, vamos dizer que muitas nervuras, muitas marcas de nervuras. E a gente puxando assim, deixando um tanto riscado, grosseiramente riscado, traz a ideia daquela grande porção de nervuras que tem sobre elas. Tudo isso que eu tô colocando aí mais clarinho é o verde kiwi. Se você não tem o verde kiwi, você pode estar usando o verde folha, o verde pistache, tá bem? Vou colocar para esse centro um pouco do verde pântano. Se você não tiver verde pântano, pode estar passando um pouquinho de preto. Vou puxando para fora, sempre deixando riscado. E vai se formando aí mais uma folhinha. Essa outra, eu vou começar também com o meu tom mais escurinho, que é o verde pinheiro. Para nossa base, o verde mais escuro é o verde pinheiro. Vou usar o verde pântano só para colocar um pouco de sombra depois. Olha só o quanto e onde eu vou pintando esse verde pinheiro aí, tá, gente? Essa grande porção aí na parte de cima. Essa região que tá indo para baixo, de fato, é um espaço que leva menos luminosidade. Eu vou pintando também com o verde pinheiro. Esse desenho, essa pintura em si, ela não é uma pintura não muito difícil e não muito fácil. Não é lá muito para o realismo e nem muito para a fantasia. Ela fica no meio de tudo isso. Em resumo, é uma pintura de uma dificuldade média, tá? Qualquer pessoa pode estar tentando vai fazer em sua casa, mas ela tem várias misturas de tinta, uma pessoa que está iniciando pode ter um pouquinho de dificuldade. Eu tô terminando aí, essa parte que eu tô colocando, com o verde musgo, um pouquinho do verde pântano já aí embaixo, sempre buscando riscar, olha, tá vendo? Vou tentando, não é mais a base, eu já tô colocando uma sombra, então eu vou tentando deixar riscado. E vou terminar essa porção que eu deixei sem tinta com esse verde kiwi. O verde kiwi, em cima desses outros tons, ele vai riscar muito bem, ele vai deixar bem riscadinha essa folha e essa é a intenção. Olha só, vou colocando de fora, puxando para dentro, deixando risquinhos bem marcados. Pincelzinho de lado para me ajudar com esses risquinhos. De dentro para fora também vou puxando assim, deixando riscado. E vou fazer também para esse outro lado. Só que para esse outro lado, como tá mais para a parte de baixo, para uma região de menos luminosidade, eu peguei até um pouco de verde pântano aí. Mas eu vou pegando mais o verde pinheiro mesmo e o pântano para ir fazendo esse trabalho, os dois tons. E vou fazer do mesmo jeito, deixando assim riscadinho, olha, tá vendo? Vou com o meu pincel de lado, para ter riscos mais enlarguecidos. E vou puxando. E vai se formando mais uma folhinha aí. Agora, vamos pintar essas outras duas. Eu vou pintar logo essa aí, que tá encostando no chão. Essa parte mais adentro da minha folhinha, eu vou colocando aí com verde pinheiro, deixando, né, o tom mais escuro.
a pontinha dela que tá mais afora e a gente sai colocando o tom mais claro. Mas essa região aí, olha, tá bem embaixo, né? Bem embaixo dessas outras coisas. Então, mais escurinha mesmo. Para essa pontinha, eu vou trazendo já o verde musgo. Vou enchendo essa parte aí com verde musgo. A gente já percebe uma diferença. A parte de dentro tá bem mais escura. Essa daí já tá mais luminosidade, mais clarinha. Essa dobrinha eu vou deixando ela por enquanto. E vamos deixar essa tinta aí bem emendada, melhorar essa emenda. Vou colocar um pouco de verde pântano para escurecer ainda mais essa parte aí de dentro. Deixar a sombra mais marcada. Aquela separaçãozinha central das folhinhas. E a gente precisa também trazer uma ideia de riscado, né? Para cima dessa folha, afinal ela é a folha do morango, ela não vai ficar diferente das demais. Isso que eu tô passando aí agora é o verde kiwi. Eu vou puxando ele, já colocando assim, riscando um pouco. E essa parte aí de cima, então, é que eu vou riscar mais ainda, olha. Deixar bem riscadinho mesmo. Essa bordinha que tá faltando aí a gente fazer, aí a gente já deixa ela numa tonalidade mais clarinha. Eu tô colocando, assim, bem irregular, esse verde e tô deixando ele um pouco puxado também. Mas a gente coloca um pouco de sombra para essa parte de baixo, para dar uma ideia de arredondar ela aí para baixo. Olha só, para essa sombra, eu tô só arrumando ali aquele cantinho. Para a sombra aí embaixo, gente, você pode estar colocando verde pântano ou verde pinheiro. Olha isso, vou colocando um pouquinho de verde pântano. Pode puxar riscando um pouquinho, mas cuidado porque esse espaço é pequenininho. Pra gente não se empolgar, não puxar e não emendar tudo isso aí, tá? A ideia é que a gente consiga deixar ainda aparecer a parte da dobra, a parte de dentro, todas as partes, as 3 partes da nossa folhinha. Isso aí é o verde pinheiro. Eu vou colocando por essa região, a folha tá indo para debaixo do morango. Olha o quanto eu tô pintando isso aí de verde pinheiro. Um pouco de verde musgo, principalmente para essa região aí de fora, a borda da nossa folhinha, a parte que tá mais afora, mais luminosidade. Vou deixar mais escurinho a região central. Pode terminar a pintura de toda essa folhinha aí com o verde musgo, emendando esse pinheiro, tá certo? Eu tenho feito uso de um pincelzinho. Olha, o pincel número 6, pincel número 8 tá ótimo para isso aí. Pincel 10, 12, 14 já fica muito grande. Principalmente que a gente vai tentar assim sair detalhando essas folhinhas já na pintura, deixando esse monte de risquinhos. Essa parte aí de baixo eu tô colocando verde kiwi. Eu já vou colocando, terminando o preenchimento e deixando riscado. A parte de cima ficou um toque mais escurinho. Olha só como eu vou colocando isso aí. Essa região central, eu posso clarear ela um pouquinho e deixar um tanto riscadinho. Você pode deixar essa borda aí em cima escura dessa forma. Se você quiser clarear um pouco, pode clarear. Se quiser deixar irregularidades nela com verde pântano ou com verde pinheiro, pode fazer também. Querendo deixar a folhinha como já está, também pode deixar, tá certo? Até porque já tem uma ideia de bastante risquinhos para ela. Esse toquezinho de verde pântano aí para pontinha. E vamos então agora pintar a nossa flor que tá aí por trás, né, do morango. Sabe aquelas sépalas que tem no morango? Pronto, elas ficam geralmente atrás dessas pétalazinhas de flores. E esse centro dessa flor, que seria o cantinho dos pistilos, né? Que a gente coloca os pistilozinhos da flor, seria já a fruta mesmo do morango que tá aí, né? Aquela que vai crescer, essa polpa, que vai se tornar essa polpa vermelha, enfim. Seria essa porção correspondente. A gente pode pintar isso aí tudo com esse verde
Esse verde não, esse escuro, que eu tô colocando agora, né? O verde pinheiro aí para esses cantinhos, mas com o verde kiwi. Depois eu vou pintar com o verde kiwi. Mas para já eu vou deixar assim. Eu pintei aquela parte de trás correspondente às sepalazinhas com o verde kiwi, escureci um pouquinho com o verde pinheiro e agora eu enchi todas essas pétalas com branco. Peguei o cinza, pode ser o cinza ônix, pode ser o cinza lunar, também dá para colocar aí. E tô fazendo uma sombra para essas pétalazinhas. No caso, o cinza que eu tô usando é o cinza chumbo. Só uma observação, se você for usar o cinza ônix, como ele tem aquele toque mais azulado, esverdeado, usa bem pouquinho, tá? Não destaca demais, não. Aí eu tô colocando o cinza chumbo, separando pétala a pétala. E vou também colocar umas manchinhas pelo meio delas. Olha só, saiu uma dobrinha, eu escureci embaixo da dobrinha. Pode escurecer também a borda, essa parte de fora dela. Aí eu vou manchar um pouquinho a minha pétala, não vou só fazer as separações, mas eu vou colocar também algumas manchinhas. Você pode colocar por aí por cima umas manchinhas com amarelo, umas manchinhas com sépia. Fica bem a seu gosto, pode colorir um toquezinho bem suave essas pétalazinhas. Não coloque tinta, outros tons demais, para não tirar esse sentido do branco, porque de fato as pétalas do morango, da flor do morango, ela é branquinha. Agora eu vou acendendo o branco aí em volta, vou colocando por essas bordas uns excessozinhos de branco, puxando aí para cima, ou seja, a gente vai fazer um acabamentozinho para essas pétalas. Essa dobrinha aí, olha, um pincelzinho menor, pincelzinho número 6, mais cortado, lixado. Nesse em volta aí, eu vou distribuindo, ó, o branquinho. Nessa hora a gente vai dando umas irregularidades para essas bordas, vai melhorando os contornos. E eu vou fazendo esse trabalhinho aí por todas elas, olha só. Distribuindo porções, boas porções de branco para essa hora. Você não precisa tentar deixar riscado esse branco aí em cima, mas pode deixar uma boa quantidade fazendo o acabamento lateral para ter uma luminosidade assim mais formada, tá? Pode marcar também um pouco com o branco pelo centro da pétala, se quiser, até porque tem esse toque de cinza, vai aparecer, vai se destacar um pouco o branco que você colocar por aí. Aí eu vou fazendo essa borda dessa pétalazinha, olha só, esse acabamento em volta. Essa aí dentro eu vou deixar ela bem marcadinha, esse encontro com o pistilo, a parte central. Vou manchar um pouquinho por cima da pétalazinha, olha só. E eu vou, gente, pintar, encher essa região central toda com verde kiwi. Se quiser colocar o verde maçã, o verde folha, enfim, um verdinho, até porque isso aí vai passar desse tom verde para o branco e do branco para um rosado, que chegará no final com um vermelho. Aí eu venho com o amarelo limão, colocando umas batidinhas, como uns pistilozinhos aí em cima. Várias e porções bem avantajadas. A gente vai deixar aqui bolinhas formadas por aí por cima, tá certo? Esse pincelzinho que eu tô usando é um pincel número 2, redondo, pelo macio. Olha quanto eu tô colocando do amarelo limão aí, e eu vou colocar umas porçõezinhas também do amarelo ouro. Um pouquinho de amarelo ouro, um pouquinho de branco, um pouquinho de sépia. Vou colocar umas misturinhas dessas bolinhas, colocar uma certa diversidade aí de tons, para que a gente ganhe umas luminosidades, umas sombras. Olha só, o sépia eu vou colocar como uma sombra, mas para essa região aí de baixo, voltada para o chão. E pouquinha coisa, tá? Só para escurecer um pouquinho mesmo essa região aí, dar um pouco de sombra. Essa parte de cima, eu já vou colocar um toquezinho de branco. Olha só, umas bolinhas com branco. E eu vou deixar
a nossa flor de morango, pelo menos esse centro dela assim. A única coisa que eu vou fazer para ela agora é espalhar uma sujeirinha de pincel de amarelo, amarelo-limão, por aí por cima. Olha só. Quase nada, tá vendo? É uma sujeirinha de pincel mesmo. E vai estar pronta a nossa florzinha. Você viu? Se você quiser colocar um tom, assim, um colorido para cima das pétalas, coloca, mas só uma sujeirinha para você não tirar esse sentido de branco da flor, tá certo? Bom, gente, agora eu vou espalhar uma porção de amarelo-limão aí nessa região mais acima desse meu morango, a parte que eu quero uma quantidade de luminosidade mais expressiva. Eu vou espalhando o amarelo-limão, depois eu venho com o vermelho vivo, emendando a isso aí. Olha o quanto eu estou colocando de amarelo-limão. Você pode colocar mais, você pode colocar menos. Você pode estar usando o amarelo bebê, canário, limão, ouro, o amarelo que você tiver na sua casa, tá certo? Eu vou deixar esfumaçada essa parte de fora para que receba melhor esse vermelho vivo que eu vou colocando aí agora. Olha só, vou trazendo para cima do amarelo-limão. Vou me preocupar logo com a emenda dessas tintas. Ela pode ser uma emenda mais manchada, uma emenda mais lisinha. Fica bem a seu gosto, já que essa fruta ela é bem grande. Se fosse um moranguinho bem pequenininho, aí seria mais interessante a gente fazer uma emenda bem manchadinha, tá certo? Para todo caso, a minha emenda desses 2 tons será assim mais manchada mesmo. Vou colocando o vermelho aí em torno de todo esse amarelo, depois eu cresço ele para as laterais. Mas, para já, a minha preocupação é a emenda dos tons. Olha só, vou descendo aí fazendo o meu contorno. Esse contorno você pode ir deixando irregular essas bordas. Não precisa fazer um contorno muito certinho também. Eu também não vou preencher o meu morango todo, né? Com esse vermelho vivo, não precisa, a gente vai colocar o púrpura para complementar esse tom e poderíamos estar usando outros tons também. Mas eu não vou fazer um guia de cores tão grande para a pintura desse morango. Amarelo-limão, vermelho vivo e púrpura será a base para a pintura dele, tá certo? Essa parte aí em cima corresponde também a essa polpa que eu vou colocando esse vermelho. Vou manchando um pouquinho isso aí. Essa região aí embaixo eu vou continuar crescendo esse vermelho vivo. Se você quiser, você pode crescer também um pouco esse amarelo limão para essa região, tá? Tanto você pode pintar com o fundo, como eu fiz aí, como você pode colocar depois, só como uma luminosidade aí em cima. Olha o quanto eu pintei com vermelho vivo. Ainda estou pintando, né? Estou me preocupando em preencher bem o meu tecido. E também crescer e esfumaçar esse em volta. Para que receba agora melhor esse púrpura que eu vou colocando aí. O que eu tô fazendo? Eu tô manchando um pouco essa região, essa depressãozinha que tem aí. Eu tô manchando um pouco essa polpa com esse tom mais escurinho, o púrpura. E eu vou, gente, terminar de preencher toda essa parte de baixo com o púrpura. A primeira preocupação é a emenda dos tons. A gente primeiro se preocupa em emendar, depois a gente faz o preenchimento. Venho com um pouquinho de vermelho vivo aí melhorando esse encontro desses 2 tons. Embora eu queira assim um pouco mais manchado, mas não tão separados, né? Movimento circular e a gente vai melhorando a emenda das tintas. A gente consegue visualizar espaços que já está mais escuro, espaço que está mais claro. E se você quiser diminuir esse amarelo aí de cima, você passa um pouquinho mais do vermelho vivo. O meu eu vou deixar mais amarelão mesmo, dessa forma. Aí é um pouquinho de púrpura que eu tô manchando um pouco mais.
E a gente vai começar a colocar umas pequenas porções de vinho, né? Que seria a caminha das frutinhas ou das sementinhas. Chame como você quiser chamar. Para todo caso, aqueles espaçozinhos de sombra, a gente vai fazer ele um pouquinho mais afastado, porque eu quero apenas, nesse primeiro momento, que você entenda a colocação. O outro moranguinho eu coloco uma porção maior de frutinhas. Para esse eu vou colocar menos. Eu tô só aí melhorando as emendas e as manchas desses 3 tons, mais a emenda e manchinhas em cima desse vermelho vivo e desse púrpura. Isso que eu tô passando aí, gente, já é vinho. Tô deixando umas marquinhas mais aprofundadas, mas eu vou deixar elas mais definidas, tá certo? Olha só como eu vou distribuindo essas manchinhas por aí. Vou colocar várias, vou colocá-las um pouco mais afastadas, para na hora do branco a gente ter uma facilidade maior da colocação do branco. Mas no outro, lembrando, eu vou colocar um pouquinho mais de quantidade de sementinhas. Tem frutinhas que tem uma quantidade enorme de frutinhas, né? Ou de sementinhas. E algumas menos. Essa daí eu vou colocar uma pequena quantidade, até comparada a uma frutinha real, né? Olha só, as marquinhas de profundidades são as depressõezinhas que tem sobre a polpa. Aí eu trouxe um pouquinho mais do amarelo, para melhorar esse encontro de tintas. Vou melhorando isso aí. Eu não vou deixar, sabe, escuro demais essas caminhas, esses cantinhos onde a gente vai colocar as sementinhas ou frutinhas. Não sei como você chama aí na sua casa, mas os dois será bem entendido. Tô só apagando um pouquinho elas para não ficar tão forte. Vou colocar logo o branco, mas é opcional. Você poderia estar terminando toda a pintura para depois vir colocar a luminosidade. Eu vou colocando logo essa luminosidade, depois eu venho fazendo a finalização com as frutinhas nessas suas caminhas. Eu tô com um pincel grande mesmo, tá, gente? Esse pincel é o número 14. Eu tô pegando tinta só na quina dele e tô espalhando aí, respeitando os espaços de profundidade, aquelas depressõezinhas que eu escureci um pouquinho. Vou descendo essas luminosidades. Pra já eu tô só espalhando uma luz mesmo, não é um brilho, algo assim. E eu vou desenhando isso aí, iluminando isso aí um pouco, na região onde o amarelo tá mais marcado. O branco vai ficando bem amarelado, mas depois a gente pode colocar até uns excessos, mostrando mais um brilho, que apenas uma luminosidade. Vou passando aí em torno dessa depressãozinha. Essa região que tem uma luz forte caindo sobre ela, vai ficar bem marcado esse toque amarelado, esbranquiçado. Pode colocar excessos, pode colocar com batidinhas para deixar mais manchadinho. E eu não vou trazer só luminosidade para essa região aí centralizada do amarelo. Eu vou descer também, vou levar um pouquinho mais para cima e vou descer também esse branco. Olha o quanto vai ficando branquinho aí, bem mais clarinho. Vou descer um pouco também para essa parte que está bem voltada para cima. Quanto mais a gente vem para essa lateral, mais aí a gente diminui a quantidade do branco, porque a gente tá indo para uma região, a região do chão, né? Aí eu vou marcando um pouco também. Para essa lateral eu vou colocar bem pouquinho, só uns toquezinhos de luz. E eu vou acrescentando conforme eu acho necessário. Aí na sua casa, o seu trabalho será também assim.
Você vai olhando e você vai vendo se você quer descer mais, a quantidade de luminosidade, se você acha que já tá bom. Vai parar quando você estiver satisfeito com a sua pintura. Se olhar, você gostar do resultado, então você para de colocar aí o branco e deixa apenas aquela luminosidade, ok? Aí eu já tô colocando as sementinhas ou as frutinhas dentro dessas cavidades, dessas depressõezinhas. Olha só, vou puxando elas no sentido de ir para cima, indo aqui em direção do cabinho. Elas vão ser colocadas tanto em região de luz como em região de sombra. Eu tô colocando com sépia, mas isso aí é muito relativo. Você pode estar usando siena, você pode estar usando verde, um verde pistache, verde pântano, preto. Gente, coloca a cor que você tiver aí, desde que elas apareçam bem. É bem assim, a gente encontra vários tons para essas frutinhas, dependendo da maturidade do fruto, tá? Olha só, vou distribuindo uma luminosidade para elas também. Coloquei o sépia, colocando um pouquinho de branco. Lugares mais expressivos, lugares mais apagadinhos. Tá muito assim apagado essa questão de luminosidade para essa região aí. Eu tô escurecendo um toquezinho mais aí embaixo. Um pouquinho do vinho, tô colocando mais. Puxando mais uma sombra aí em volta, tá? Isso você pode fazer antes, pode fazer agora, não tem hora certa para você escurecer mais. É você olhar, achar que quer um pouco mais profundo e escurecer. Só uns toquezinhos com vinho, quase nada. Aí eu vou trazer um toquezinho mais de branco. Tô sentindo necessidade de mais luz pro meu moranguinho. Olha só a parte que eu vou iluminando mais. A gente vai fazendo uns desenhinhos aí em volta com esse branco. Os lugares onde o amarelo não está, o branco aparece bem mais marcado, mas no lugar onde tem o amarelo, você pode deixar excessos de branco como um brilho, tá certo? É a região que caberia uma quantidade maior de branco mesmo. Bom, agora eu vou para a pintura dessas minhas sépalazinhas. Eu vou enchê-las todas até o cabinho com o verde abacate. Agora eu vou vir com verde pinheiro e vou sair, ó, detalhando um pouquinho essas laterais dessas sepalazinhas e eu vou deixando irregular. Eu não vou fazendo tipo um contorno e espalhando ele aí em cima. Não, eu vou colocando umas batidinhas bem irregular e vou espalhando-as aí para cima. Para lembrar mais esses risquinhos da folha do que um contorninho que a gente sai colocando, espalhando, só unindo uma tinta com a outra, tá? Essa parte do meio eu fiz uma separação como uma folhinha. Vou colocar branco de luminosidade para as minhas sepalazinhas. E o guia de cores para ela, ou para elas, será esse: verde abacate, verde pinheiro e branco. Essa região central precisa ter uma profundidade mais marcada, um tonzinho assim mais escuro. Eu vou sair trabalhando esse verde pinheiro em torno nas bordas, pelo menos de um lado das bordas das minhas sepalazinhas. Eu vou marcando um lado com o verde pinheiro e o outro lado eu vou marcando com o branco. Principalmente quando a gente vai fazendo uma separação entre uma sepalazinha e outra, é bom que a gente tenha essa sombra e essa luz bem mais marcada. Aí eu coloquei o branco na parte de cima. Nessa região de baixo, onde as duas se encontram, né? Eu vou colocar o verde pinheiro. E vou fazendo esse trabalhinho igual a gente faz a pintura das folhas, que onde tem uma embaixo da outra, a gente coloca sombra, aquela que tá por cima recebe luminosidade. O trabalho para essas sepalazinhas será bem semelhante, tá?
Assim, a diferença principal é que elas são pequenininhas, mas a forma que a gente vai trabalhar elas é do mesmo jeito. Olha só, vou colocar o branco aí, ele tá voltado para o espaço onde a gente tem uma luminosidade maior, então eu vou colocar ele mesmo, vou colocar o branco. O outro lado, que tá de contra a luminosidade, aí a gente coloca o verde pinheiro. Olha a parte aí de cima, que eu já venho com um toquezinho do verde pinheiro. Viu? E dessa forma vamos fazendo todas elas. Faltam só essas duas e o cabinho também a gente tem que trabalhar ele de forma que ele apareça direitinho. O lado de luminosidade o branco, esse lado de contraluz o verde pinheiro. O cabinho eu vou começar com o branco aí, mas eu vou colocar também um pouco de sombra para ele no espaço de contraluz. Olha só, essa região levou o branco. O outro lado leva o verde pinheiro. E ainda temos essa outra folhinha ou sépalazinha que fica lá atrás. E a gente precisa trabalhar ela também. Vou passando já o verde pinheiro para ela. Não se preocupa que isso tudo não vai se emendar. Observa que dá para a gente já perceber separações. O branco aí para esse lado de maior luminosidade. O verde pinheiro do lado contrário. Aí eu tô só melhorando a colocação do verde pinheiro. Se você estiver achando que tá muito emendado o seu aí em casa, nessa região bem profunda você coloca um toque, tá? Do verde pântano. Bom, gente, vamos ver então a pintura desse outro moranguinho. Eu quero ele sem amarelo. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aí para a região de luminosidade o meu vermelho vivo. Vou pintar uma boa quantidade de vermelho vivo para essa parte mais acima, né? Vou passar um pouquinho de branco aí em cima, aquele branco meio manchadinho mesmo. Vou emendando ele aí para a gente ganhar aquele toque mais rosadinho em vez de amarelo. Um vermelho mais esbranquiçado, mais anêmicozinho. Vou continuar com a pintura com o meu vermelho vivo, sem o branco, sem o uso do branco. No caso, a região mais central, onde eu quero mais luz, vai ter esse toque de branco e no em volta não terá. Para todo caso, eu vou usar o vermelho vivo, eu vou usar o vermelho escarlate e eu vou usar o púrpura. Olha só, o vermelho vivo ficou mais para a região de luz e a gente vai seguir com o vermelho escarlate. Ele é um pouquinho mais escurinho do que o vermelho vivo. Você pode estar usando aí também o vermelho tomate, certo? Vamos crescendo isso aí, vamos deixar apenas o espaço de nós colocarmos o púrpura. O púrpura já nos traz um tom mais de sombra. Olha só, colocando mais branco para a parte de luz, uma parte de maior luminosidade do meu moranguinho. E agora eu vou terminar todo o restante dele com púrpura. Vamos nos preocuparmos primeiro com emendas das tintas. As emendas, vocês já viram que a gente pode fazê-las mais manchadas, não tem problema. E então a gente vai também se preocupar com o contorninho, que é bom ir deixando um tanto irregular também. Não precisa fazer o contorno muito certinho, tá bom? Até porque tem aquelas depressõezinhas para as depressões onde a gente vai colocar as frutas ou as sementes, como você chamar. Aí eu vou manchando um pouquinho, ó, com o púrpura. Você pode sair colocando essas manchinhas. Geralmente a gente, quando olha uma foto de um morango, sempre tem uns cantinhos que fica mais claro, que fica mais escuro, e nem sempre depende de luminosidade, mas de umas manchinhas mesmo pela casquinha dele. E o nosso moranguinho já tá aí, não é, pintadinho, com sua base preenchida. Agora a gente precisa trabalhar um pouco isso aí.
manchar um pouco com esse púrpura, trazer o vinho para nos dar umas sombras mais marcadas. Várias depressõezinhas por cima dessa polpa vermelha. E observe que para a gente pintar nosso moranguinho, a gente não precisa necessariamente trazer o uso do amarelo. Isso que eu tô pegando agora aí já é o vinho, tá? E eu vou espalhando aquelas depressõezinhas, umas sombras, que dá a ideia de umas depressõezinhas aí por cima. E como eu disse, eu vou colocar um pouco mais do que eu coloquei no outro. De início, eu vou sair marcando os pontos onde eu quero, depois eu espalho um pouquinho esse vinho para não ficar umas depressões tão pequenas, né? Aqueles tipo uns buraquinhos, mas sim que tenha uma parte mais escurinha, que se espalhe mais, dando a impressão de que veio, desceu uma depressão ali, mas que não do nada. Olha só, todas as marquinhas vão ficando aí formadas. A gente já percebe que é uma quantidade maior do que a gente colocou no outro. Já fica mais próxima, assim, do real do nosso moranguinho, né? Que ele tem uma quantidade maior de frutinhas. E agora eu venho com o meu trabalhinho, assim, espalhando um pouquinho mais esse vinho, deixando ele até um pouco mais enlarguecido. As caminhas para as nossas sementinhas ou frutinhas. Eu sempre coloco assim, porque quando eu falo que é semente, aí algumas meninas dizem, Aline, isso é a fruta, viu? E quando eu falo que é a fruta, algumas meninas dizem, Aline, são as sementes. E na verdade são as frutas, né? Bom, deixa eu espalhando esse vinho aí em cima. Vamos misturando mais essas tintas, emendando um pouco mais. Eu fico mais preocupada de enlarguecer um toquezinho mais esse vinho. Não deixar ele tão só naquele cantinho de colocar a frutinha. E eu vou fazendo esse trabalhinho por todas elas. Agora a gente pode ir logo colocando as frutinhas aí, ou a gente pode trabalhar a nossa luminosidade, né? Pegar o branco e sair destacando os pontos de luz. Fica bem a seu critério. Olha eu ainda mexendo com esses espaços, emendando melhor essas tintas. Aí talvez pareça bom, mas aqui tá algo muito solto ainda, né? Olhando o meu trabalho, esse vinho tá muito solto ainda em cima. Eu tô com a preocupação de deixar o vinho como um todo e não como um pouco de tinta solta em cima do meu moranguinho, da pintura do meu moranguinho. Agora eu tô ganhando apenas umas profundidades. Percebe-se que as tintas estão bem mais emendadas. E aí a gente vai poder, né, dar continuidade à nossa pintura. E eu vou começar colocando a luminosidade. A luminosidade, ela tá mais para a parte de cima e para o lado esquerdo. Então, eu vou trazendo o branco, maior quantidade de branco, para essa região. Indo para o lado direito, vou levar pouca coisa ou nada. E esse branco, ele vai caindo aí entre um espaço e outro dessas porções de vinho que eu coloquei. A parte que tem maior saliência, né? A parte mais alta. A região que a gente colocou o vinho, ela tá representando umas depressões. Então, não dá pra gente colocar luminosidade ali dentro. Eu vou pintando aí no em volta dessas regiões onde tem o vinho. Depois a gente pode vir colocando os excessos de branco para ter um brilho em cima de nossa fruta e não só essas luminosidades. Olha só os brilhinhos que eu vou colocando para essas que vão ficando mais pro lado e brilhinho que é cada vez mais apagado, né? A luminosidadezinha mais apagada, porque de fato essa região não vai receber muita luz. Para as pessoas que sempre me perguntam onde eu consigo seus riscos. Olha, gente, na descrição do vídeo eu costumo deixar aí
uns links que leva para alguns perfis de Facebook que tenho. Eu tenho 3 perfis. Eu deixo também os desenhos nos meus pins e eu deixo também nas fotos do Instagram. Você pode estar acessando algum desses links que lhe seja mais fácil e indo lá, copiando o risco de alguma forma que lhe seja mais fácil para copiar e mandando imprimir. Antes quando o meu notebook estava vivo, antes dele morrer, eu costumava pegar os desenhos e partir para ficar em tamanho real. Por exemplo, em 3 folhas de A4, em 2 folhas de A3, ou enfim, eu saía partindo o risco e montando ele para que na hora que chegasse na sua casa, você copiasse aquela foto, você imprimisse já no tamanho original, mas agora não está dando para eu fazer. Aí, então, você vai precisar copiar esse desenho, né, esse risco, e pedir para alguém, uma lan house que seja, ou uma pessoa na sua casa que tenha um pouco mais de prática, ou você mesmo, para sair fazendo esse trabalho, repartindo esses desenhos e imprimindo ele no tamanho que você precise, né? Tamanho que lhe seja útil. No caso aqui do original desse meu moranguinho, é o tamanho de uma folha de papel A3, tá? Ou 2 de A4, para você colar, enfim. Bom, aí eu coloquei as minhas frutinhas, coloquei o sépia, coloquei o branco para elas, terminei o meu branquinho, preenchi essa parte aí das sépalazinhas, tudo isso com o verde abacate. Agora com o verde pinheiro, eu vou fazer aquele mesmo trabalhinho que eu fiz nas outras. O lado de contraluz, eu vou colocando o verde pinheiro e puxando. O lado a favor da luz, eu vou colocando o branco, trazendo luminosidade. Dessa vez eu vou fazer o trabalho assim um pouquinho mais rápido, mais corridinho. Então, eu vou colocar logo o verde pinheiro de todas e depois eu volto colocando o branco também para todas essas sepalazinhas, tá certo? Olha só, já vou deixando aí todas as minhas sombras marcadinhas. E depois a gente volta melhorando o acabamento de tudo isso, fazendo uso do branco. Quando a gente coloca o branco, a gente consegue detalhar melhor as nossas separações de sépalas. A gente deixa elas mais vivas, a gente consegue uma separação maior, a gente faz elas nascerem melhor, vamos assim dizer. Olha, essa parte aí de cima, eu vou colocando também o branco e o branco voltado mais para a esquerda. Essa região aí toda com o branco. Vou marcar bem esse cantinho. E essas de baixo, o trabalho com o branco será do mesmo jeito. Vou passando aí o branquinho para essa região que tá mais para cá. O lado de lá eu coloquei um toquezinho do verde pinheiro. Essa parte aí também o branco. Olha como vai se sobressaindo, né? Ele fica bem mais, eu tô aqui. As minhas sepalazinhas, elas aparecem bem mais formadas, bem mais separadas. E aí, né, já vai ficando assim formadinho também as sépalas desse moranguinho. Olha as flores, né? Aquelas flores e batidinhas que a gente fez lá por trás. Eu tô colocando, gente, um pinguinho de amarelo ouro para o centro dessas pequenas flores. Olha só. Vou distribuindo um pouquinho do amarelo ouro ou limão. Aliás, tô colocando limão, disse ouro, não foi mais no ouro não. É o amarelo limão. Agora, gente, vamos falar da nossa barrinha. Lembra que a gente fez aquele desenho todo, não foi? Pronto, vamos pintar agora esse detalhezinho, esse biquinho nessa parte de baixo. Se você tem aquele molde vazado, as pessoas chamam por aqui de molde vazado. E as pessoas costumam, mas aí na internet as pessoas costumam chamar de stencil. Se você tem aí um que você gosta, que você queira colocar aí, tudo bem. Eu até tenho, mas como todo mundo não tem igual, eu vou fazer o meu assim mesmo. Esse detalhezinho é para o meu tecido dessa forma, tá bem? Eu pintei essa listinha aí em cima
toda com branco, lado a lado. Eu ainda estou enxergando o meu risquinho aqui. Se você passar o seu bem passado, você também vai continuar enxergando aí na sua casa, com certeza. Eu tô começando a pintar esses detalhezinhos que tem aí no desenho que eu fiz de um biquinho, tipo um biquinho de crochê, né? Vamos pensar assim. E eu vou pintar essa porçãozinha aí de baixo toda dessa forma, toda cheia com o branquinho. Até chegar lá no final do meu biquinho, né? Quando a gente tá fazendo crochê, que a gente vai fazendo pedacinho a pedacinho, ou carreirinha a carreirinha, não é isso? Pronto, eu estou aí fazendo essa primeira porção e vou chegar até o final fazendo dessa forma. Enchendo com branco, eu tô com um pincelzinho assim, equivalente a um pincel número 0. Você pode usar o pincel número 2, redondo, pincel número 0, pincel número 00, enfim, aquele que você gostar mais. Agora, eu vou fazer um risquinho ligando uma porçãozinha dessa a outra, que seria aquela carreirinha de correntinhas, não é isso? Eu vou fazer esse risquinho até chegar no final do meu tecido. Nessa hora, eu tô usando aí um pincelzinho chato para fazer isso, tá? Mas nada impede que você continue fazendo com um pincelzinho número 0 ou um número 2 redondo, enfim, aquele que você gostar, que você se entender melhor. Agora, continuando o desenho do meu biquinho, eu vou fazer outros risquinhos, assim, como se fossem uns pontos bem altos, né? Aqueles pontos super altos, que a gente dá várias voltinhas com a linha na agulha para conseguir um ponto bem alongado. E vou fazer esses risquinhos para cada uma das porções do meu biquinho. Vou fazer geralmente 2 para um lado, um central e 2 para o outro. Olha só, vou fazendo isso até chegar ao final. Depois eu vou vir fazendo uma linha que vai unir tudo isso, mas essa linha será com bolinhas, olha só. Várias bolinhas, como se fossem uns picozinhos. Até chegar embaixo, eu vou fazendo bolinha a bolinha, pincelzinho número 2 redondo. Eu estou usando nesse momento, tá? E esse meu pincelzinho, ele tem uns pelinhos bem macios. E o meu trabalhinho, até chegar lá no final do meu biquinho, será dessa forma. Esse monte de bolinha que vai fazer todo esse acabamento aí de cima do meu biquinho. Você pode usar aí sua criatividade e ir montando o biquinho que você gostar. Não precisa ser esse desenho que eu fiz, né? Você pode criar os seus desenhos, fazer aí desenhos bem elaborados de biquinhos até que você goste. Para a parte central, olha, eu vou colocar com lápis mesmo, sujando o meu lápis no branco, como se fosse um picô para a parte central do meu biquinho, mas um picô bem formado, bem grandinho. E vou fazer para todas as porçõezinhas. Bom, gente, olha só o resultado final aí da minha pintura. Eu espero que vocês tenham gostado, que seja útil de alguma forma. Beijos e até uma próxima pintura. Tchau, pessoal!